Bom dia. Nosso trabalho fala sobre imunodeficiências congênitas e adquiridas. Os integrantes do grupo são Alan Mulano, Alexander Gandra, Bruno Carneiro, Diogo Barbosa, Leonardo Gonçalves e Luiz Felipe Assunção. Eu vou falar sobre a parte de definição e ela é sobre o seguinte: o sistema imune ele consiste de uma rede de mecanismos formados por componentes celulares e humorais que são capazes de manter a integridade do organismo contra a agressão por micro-organismos. A atuação do sistema ocorre pelo reconhecimento dos patógenos, por meio de receptores de superfície em células T e por anticorpos de superfície nos linfócitos B. As doenças decorrentes de imunodeficiência envolvem o mau funcionamento do sistema imunológico, resultando na presença de infecções que se desenvolvem e aparecem com uma frequência maior do que o normal, são mais graves e duradouras. As doenças decorrentes da imunodeficiência afetam a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo das células estranhas ou anômalas que o invadem ou o atacam, como bactérias, vírus, fungos e células cancerígenas. Como resultado, infecções incomuns por bactérias, vírus ou fungos, ou linfomas ou outros tipos de câncer podem se desenvolver. Outro problema é que até 25% das pessoas com imunodeficiência também apresentam uma doença autoimune. Em uma doença autoimune, o sistema imunológico ele ataca o tecido do próprio corpo e algumas vezes a doença autoimune se desenvolve antes de a imunodeficiência causar qualquer sintoma. Nessa doença existem subdivisões: imunodeficiência primária ou congênitas, imunodeficiências secundárias ou adquiridas. Imunodeficiência primária ou congênitas são uma série de doenças raras que apresentam uma maior suscetibilidade às infecções desde a infância. Muitos desses distúrbios são hereditários e são autossômica, recessiva ou ligada ao X. Há mais de 80 síndromes de imunodeficiência primária, que são geralmente agrupadas por parte do sistema imunológico que não está funcionando corretamente. Como linfócitos ou granulócitos, em geral, essas doenças estão presentes desde o nascimento e são distúrbios genéticos geralmente hereditários. Manifestam-se caracteristicamente durante o primeiro ano de vida ou durante a infância. Contudo, algumas doenças autoimunes primárias não são identificadas até a idade adulta. Existem mais de 100 doenças primárias decorrentes de imunodeficiência, todas são relativamente raras. Alguns sinais de alerta para imunodeficiência primária ou congênita em crianças são 2 ou mais pneumonias no último ano, 4 ou mais episódios novos de otite no último ano, estomatites de repetição ou monilises por mais dos 2 meses, abscessos de repetição ou ectemina, um episódio de infecção sistêmica grave, meningite, osteoartrite, septicemia, infecções intestinais de repetição, diarreia crônica, asma grave, doenças do colágeno ou doenças autoimunes, efeito adverso à vacina de BCG ou infecção por micobactéria, manifestações clínicas subjetivas de síndrome associada à imunodeficiência, história familiar de imunodeficiência. Eu vou falar um pouco das imunodeficiências secundárias ou adquiridas. Deficiência imunológica também pode ser o resultado de processos externos, em particular, ou doenças. O estado resultante é chamado de secundário ou adquirida. Muitas doenças específicas, direta ou indiretamente, prejudicam o sistema imunológico. Isso inclui muitos tipos de câncer, particularmente aqueles da medula óssea e células do sangue, e as infecções crônicas. Tá, agora a gente vai falar sobre as causas. As doenças decorrentes de imunodeficiência podem resultar praticamente de qualquer doença grave prolongada. O diabetes, por exemplo, pode conduzir a uma doença decorrente de imunodeficiência porque os glóbulos brancos não funcionam bem se a concentração de glicose no sangue estiver elevada. A infecção pelo vírus
da imunodeficiência humana, o HIV, causa a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, que é a AIDS, que é a doença mais grave e frequente em imunodeficiência adquirida. Muitos tipos de câncer podem causar imunodeficiência. Por exemplo, qualquer câncer que afete a medula óssea, como leucemia ou linfoma, pode impedir que a medula óssea produza leucócitos normais, células B e células T, que são parte do sistema imunológico. A desnutrição, quer seja referente a todos ou apenas um nutriente, pode danificar também o sistema imunológico. Quando a desnutrição causa uma perda de peso até menos de 80% do peso recomendado, o sistema imunológico é afetado. Uma redução para menos de 70% geralmente resulta em comprometimento grave. Bom, eu vou começar a falar sobre alguns diagnósticos. São eles: história clínica, hemograma completo e dosagem do nível sérico das imunoglobulinas. Quando as concentrações de imunoglobulinas e das subclasses estiverem normais em crianças com infecções de repetição, recomenda-se uma investigação mais ampla da imunidade humoral, através da dosagem de anticorpos específicos contra antígenos vacinais, proteicos e polissacarídicos, de preferência 4 a 6 semanas após a vacinação. Pode ser detectado também por exames físicos. Os resultados do exame físico podem sugerir uma imunodeficiência e algumas vezes o tipo de imunodeficiência. Por exemplo, médicos suspeitam de certos tipos de imunodeficiência quando se observa o seguinte: o baço está aumentado, há problema com os linfonodos e as tonsilas, e alguns tipos de imunodeficiências, os linfonodos são extremamente pequenos. Em outros tipos, os linfonodos e as tonsilas são inchados e sensíveis. Eu vou falar sobre tratamento. O tratamento de imunodeficiências primárias depende da natureza do defeito e pode envolver infusões de anticorpos, uso de antibióticos a longo prazo e, em alguns casos, o transplante de células-tronco. Já o tratamento da imunodeficiência secundária consiste no controle da doença de base, uso de antimicrobianos e exclusão de causas específicas, medidas gerais e certas vacinas para prevenir infecções, antibióticos e antivirais quando necessários, algumas vezes imuglobulinas, às vezes é realizado o transplante de células-tronco. O tratamento de imunodeficiências geralmente envolve a prevenção de infecções, tratar infecções quando elas ocorrem e, quando possível, substituir partes do sistema imune que estiverem faltando. Com o tratamento adequado, muitas pessoas com uma doença decorrente da imunodeficiência têm uma expectativa de vida normal. Contudo, algumas pessoas exigem tratamento intensivo e frequente durante toda a vida. Outras, como aquelas com imunodeficiência combinada grave, morrem durante a infância, a menos que recebam transplante de células-tronco. Os tratamentos contra infecções, antibióticos são administrados assim que surgir febre ou outro sinal de infecção, e frequentemente antes de procedimentos cirúrgicos e odontológicos, capazes de introduzir bactérias na corrente sanguínea. Se uma doença com uma imunodeficiência combinada grave aumentar o risco de desenvolver infecções graves ou infecções específicas, as pessoas podem receber antibióticos em longo prazo para prevenir essas infecções. Antivirais são administrados ao primeiro sinal de infecção se as pessoas tiverem uma doença de imunodeficiência que aumente o risco de infecções virais, como uma imunodeficiência causada por uma anormalidade das células T. Esses medicamentos incluem oseltamivir ou zanamivir para a gripe e aciclovir para herpes ou varicela. Então, agora a gente vai apresentar um vídeo mostrando como o sistema imune ele age, como que ele se defende contra bactérias, vírus, coisas que vêm de fora e entram no organismo. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Ao longo da vida, quando o corpo corre o risco de desenvolver uma doença infecciosa por um novo antígeno, glóbulos brancos, e especialmente os linfócitos, têm a função de lutar contra este elemento patogênico para eliminá-lo. Células neutralizadoras destroem a infecção viral.
Outra parte permanece sob a forma de linfócitos B memória, T4 memória, de 8 memória, específica deste antígeno. Estes linfócitos memória são armazenados em órgãos linfóides, no baço e nos gânglios linfáticos. Eles têm a característica de ser hipersensível e muito responsivo, ou seja, reagem de forma rápida e apropriada. Essas células de memória têm duração de vida muito longa, estimada em várias décadas. Durante o novo ataque por antígeno já conhecido, as células agentes que reconhecem o antígeno, tais como células dendríticas fagocitárias, o identificam e expõem sua superfície. O apresentador de células dendríticas de um antígeno então migra para um gânglio pelos vasos linfáticos e apresentam o determinante de um agressor para os linfócitos T e linfócito B, produzidos durante o primeiro contato, e que estão em reserva nos folículos do gânglio. Apresentam o peptídeo antigênico para os linfócitos dormentes, para aqueles que entre eles mantiveram a memória do primeiro contato com o antígeno. Os linfócitos B entram em mitose nos folículos que causam o inchaço. Linfócitos ganglionares T citotóxicos, como os plasmócitos, produtores de anticorpos, seguem para o local da infecção pela corrente sanguínea. Graças à ação dos linfócitos de memória, a resposta adaptativa será então mais rápida, mais intensa e mais eficiente. Alguns micro-organismos, vírus ou bactérias causam doença rapidamente. Sua ação é mais rápida do que a resposta imunológica. Este é o caso de doenças como a poliomielite, sarampo, tétano e gripe. Portanto, é vital antecipar a infecção com uma vacinação. A vacina é uma preparação contendo em quantidades muito pequenas fragmentos de bactérias ou vírus mortos ou atenuados, introduzida no organismo para estimular preventivamente a formação de células de memória. No caso de ataque, a infecção será rapidamente contida. Antígenos já identificados e vacinação tornam possível constituir a grande biblioteca do nosso sistema imunológico. Assim, constrói passo a passo a herança imune de cada indivíduo. Então, aqui foi mostrado no vídeo como o sistema imune ele age contra antígenos e foi mostrado como as células de memórias têm sua importância para poder se defender desses antígenos no geral. Pode ir? Agora eu vou explicar como tudo acontece. Então, o vírus entra no sistema sanguíneo para poder se multiplicar. Ele infecta e multiplica-se dentro dos linfócitos T4. Com isso, ocorre a ligação das proteínas do vírus aos receptores da membrana da célula, a fusão das membranas, a libertação do núcleo do vírus. Aí aqui está a transcriptase reversa e a integrase. Aqui embaixo ocorre a transcrição da RNA viral, que é a formação da cadeia simples de DNA complementar do RNA viral, a formação de uma cadeia dupla de DNA e a ligação com o genoma da célula. Bom, a partir disso, ocorre a ativação do DNA e sua transcrição, a formação do RNA mensageiro. A migração do RNA mensageiro para o citoplasma, ocorre aqui a protease, a descodificação, tradução do RNA nos ribossomas e formação das proteínas do vírus, a união dos produtos do vírus, a saída da célula e a formação, assim, de um novo invólucro proteico. Agora vamos falar sobre quais são as formas de transmissão do VIH. A transmissão sexual é a principal forma de transmissão em todo o mundo. A partilha de seringas, agulhas, escova de dentes, lâminas de barbear e outros material cortante da mãe para o filho durante a gravidez, parto e ou amamentação.
Agora eu vou fazer uma explicação de como não se transmite o VIH. E ele não se transmite através do ar, nem se transmite através de alimentos, água, picadas de insetos e outros animais, louça, talheres e sanitas, ou qualquer outro meio que envolva sangue, que não envolva o sangue, esperma, fluidos vaginais ou leite materno, através de urinas, suor, lágrimas, fezes, salivas, secreções nasais ou vômitos, desde que esses não tenham sangue misturado. E também temos através de contatos sociais, como beijo na face, um abraço, um aperto de mão. E embora a saliva possa conter o vírus, a transmissão pelo beijo ou mordedura nunca foi confirmada por lugar nenhum ainda. Eu vou falar sobre uma doença ligada à imunodeficiência, que é a H-globulinemia ligada ao cromossomo X, a doença de Bruton. As características básicas dessa doença são as alterações limitadas às células B, deficiência severa de célula B e de imunoglobinas séricas e de membrana com infecções piogênicas recorrentes. Eu vou falar sobre defeito genético. Doença hereditária recessiva ligada ao X consiste em mutações do gene BTK localizado no XQ22 do braço longo do cromossomo X, que codifica uma proteína tirosina sinase específica de célula B, a tirosina sinase de Bruton. A BTK é um integrante da família das tirosinas sinase que fazem a transmissão de sinais em células hematopoéticas, sendo dessa forma necessário para o crescimento e diferenciação das células pré-B. A BTK é expressa e em altos níveis em todas as células da linhagem B, incluindo as células pré-B e nos neutrófilos, polimorfonucleares, e não é encontrada nas células da linhagem T. Entretanto, na H-globulinemia ligada ao X, somente as células B apresentam-se alterações onde a maturação da linhagem B é interrompida no estágio pré-B na medula óssea. Logo, as células pré-B são encontradas na medula óssea. Porém, as células B com imunoglobulinas de superfície no sangue ou tecidos linfóides estão ausentes ou em níveis muito baixos. Na absorção com deficiência de disacaриdases amiloidose. No exame físico, é marcante a hipoplasia ou ausência de tecidos ricos em linfócitos B, como amígdalas, adenoides e nódulos linfóticos. Eu vou falar alterações imunes. Não há formação de anticorpo após estímulo antigênico, o que pode ser evidenciado por reações sorológicas para agentes de infecções prévias ou pós-vacinais, como difteria, tétano ou influenza. Geralmente, há hipoplasia de adenoides, amígdalas e linfonodos periféricos, onde não se observam centros germinativos, nódulos linfóides ou plasmócitos. Pode ocorrer neutropenia intermitente, geralmente durante episódios de infecções agudas. O número de linfócitos B no sangue periférico geralmente é muito baixo ou ausente. Os linfócitos T são normais e os testes cutâneos de hipersensibilidade tardia geralmente são positivos. A avaliação dos linfócitos B periféricos nos primeiros meses de vida pode auxiliar na suspeita de ALX nessa faixa etária, em que a dosagem de imunoglobinas não tem valor diagnóstico devido às ETG maternas. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos. Nos tratamentos, nós temos a reposição de imunoglobinas, sendo elas IM ou IV. Temos os preparadores disponíveis, que são ricos em LGG, e contrastos de LGA e LGM. O uso de IgV regularmente permite atingir níveis séricos normais de LGG nos portadores de ALX, melhorando sua evolução clínica com menor frequência e severidade da infecção.
a dose mínima de 100 a 200 mg por quilograma ao mês, esta dose pode ser aumentada em função do controle das infecções até 400 mg por quilo na semana. Infecções bacterianas agudas podem ocorrer mesmo em uso IgIV. Nestes casos, usar antibiótico terapia de amplo espectro precocemente por longo período. Vacinas de vírus vivos são contraindicadas. As vacinas mortais são ineficazes. Então, a gente vai falar sobre um caso clínico que nós encontramos na internet. E esse caso clínico trata-se de um doente, sexo masculino, raça branca, 36 anos de idade, desenhador mecânico, residente em Lisboa. Tem como antecedentes pessoais relevantes episódio de hemorragia digestiva, alta úlcera do adrenal aos 16 anos, vacinação para vírus de hepatite B. Aos 26 anos, em simultâneo com uma erupção vesicopapulosa e febre, interpretamos como varicela. O doente refere ter notado alteração na cor da urina, tipo Coca-Cola, referente às mediações ocasionais de pressão arterial elevada, realizada de rotina aos 35 anos, que revelaram positividade para VDRL e eritrocitúria. Não foi efetuada avaliação laboratorial da função renal. Nega ter tido lesão genital, febre ou alterações cutâneas. E nega comportamento sexual de risco. A sua companheira também realizou avaliação de VDRL, que terá sido negativa. Terá sido realizada terapêutica a ambos com penicilina por via intramuscular, uma vez por semana durante 3 semanas, em dose que desconhece. 3 meses antes da admissão hospitalar, o doente refere novamente urina cor de Coca-Cola em simultâneo com síndrome gripal com a duração aproximada de 1 semana. Cerca de 1 mês antes do internamento, recorre a serviço de urgência hospitalar por início de disúria, febre não quantificada, cansaço fácil e urina cor de Coca-Cola, tendo-lhe sido diagnosticada infecção urinária. Foi medicado com nitrofurantoína, que cumpriu sem notar melhoria do quadro. 1 semana após a ida ao SU, refere aparecimento de exantema cutâneo maculopapular, generalizado não pruriginoso. Mantém queixas de febre não caracterizada, urina cor de Coca-Cola e cansaço fácil. Por esse motivo, recorre à consulta de nefrologia, sendo admitido para estudo em internamento hospitalar. Nega lesões genitais ou corrimento uretral, urina com espuma, noctúria, cólica, litíase, artralgias, edema, dispneia ou qualquer outra queixa. Nega comportamentos de risco sexual, exposição a drogas ilícitas, transfusões. No exame, Palidez ligeira de pele mucosa, racho cutâneo, constituído por maculopapulas de mais ou menos 0,5 cm de diâmetro, sobretudo no tronco e raiz dos membros, não poupando palmas e plantas das extremidades. Couro cabeludo e mucosa oral sem alteração, sem lesão genital ou anais. Ausência de edema, de adenopatias, semiologia cardíaca, pulmonar e abdominal, assim como o restante, sem alterações relevantes. Essas são as referências. Obrigado por assistir. Todo o grupo agradece pelo seu tempo de assistir esse vídeo. Boa noite.